Bom dia! Estamos começando mais uma escola bíblica dominical e a escola bíblica dominical hoje vai tratar do capítulo 49 das bênçãos de Israel. Nós vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos dê da sua graça e que a gente possa aprender muito com esse texto. Querido Deus, eu quero colocar nas tuas mãos, ó Pai, o estudo da tua palavra, te pedir que o Senhor nos abençoe e te pedir que a tua graça nos abençoe através desse texto que nós vamos estudar, ó Pai. Te pedimos a iluminação do teu Espírito, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Queridos, olha só, quero compartilhar com vocês aqui essa tela para que nós possamos trabalhar juntos aqui. Nós temos aqui uma cena pungente, o capítulo 49 do livro de Gênesis. Nós já estamos chegando ao final. Nós temos ali, nós estudamos na semana passada as bênçãos de Jacó. Nós vimos que Jacó proferiu 3 bênçãos nos últimos momentos da sua vida. A partir do capítulo 46, nós vemos Jacó mudando-se para o Egito com toda a sua família, os seus 12 filhos, e juntando as tribos de Israel ao redor de si. Quando o tempo foi passando, ele abençoou a José, a seus filhos, lhe deu a bênção da primogenitura, embora ele não fosse o primogênito, mas Jacó lhe deu essa bênção, abençoou também Faraó. E agora nós vemos aqui a bênção sobre os 12 filhos de Jacó. Esses 12 filhos se reúnem ao seu redor, num capítulo assim muito pungente, onde ele fala, e são as últimas palavras de Jacó, e essas palavras trazem bênçãos proféticas. A ideia de profética é de que são bênçãos pronunciadas por Jacó e que dizem respeito aos filhos, mas às tribos que virão desses filhos. E nós vamos ver que algumas destas bênçãos elas encontram uma correspondência exata no texto bíblico quando se conta a história das tribos de Israel. Algumas pessoas, inclusive, acham que estas bênçãos não foram proferidas ali naquele momento, mas que elas foram sendo construídas à medida em que a história foi aparecendo. Tal é a exatidão com que algumas coisas são descritas. Então, muitos acham que, na verdade, é uma espécie assim de resumo da história das tribos até que elas se consolidam na época de Davi, quando elas são unidas sob uma única direção e sob a direção do rei Davi e se consolida, então, o Reino Unido de Israel. Nós vamos olhar esse texto como ele se nos apresenta. Um ancião que chama os seus filhos e lhes faz previsões, diz a eles o que a vida deles, e vocês vão perceber que a bênção tem a ver com o que eles realizaram como pessoas, mas também com aquilo que as suas tribos, as tribos que são provenientes destes homens, dos 12 filhos de Jacó, eles se tornam como que estados, como que tribos, como que grupos distintos dentro de Israel. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Nós temos aqui essa cena onde José está de joelho, né, Jacó colocando a mão sobre ele, e os 12 irmãos ali ao redor, percebendo que está chegando o fim da vida de Jacó, e ele está dizendo e proferindo as suas palavras finais, que são palavras solenes. As últimas palavras de uma pessoa eram levadas muito a sério naquela época e consistiam em predições para o futuro dessas pessoas. Notem aqui, né, nós vemos aqui a mão
de Moisés abençoando. Esse é o 37ª aula, no princípio. As bênçãos de Deus, de Israel, ou melhor, as bênçãos de Israel sobre os seus filhos, conforme nos diz o capítulo 49, onde Jacó abençoou seus filhos antes de morrer. Nós já conhecemos os 12 filhos de Jacó na ordem em que eles nasceram. Rúben, Simeão, Levi, Judá, são filhos de Lia. Dan foi o primeiro filho de Bila, a esposa que foi a concubina, serva de Raquel, que ela deu. Dan, o nome Dan significa juiz. Então, quando nasceu essa criança, a Raquel disse: Deus julgará entre mim e a minha irmã. Depois nasceu Naftali, mas a esposa, a primeira esposa, que era Lia, entregou a sua concubina também a Jacó, e nasceu Gade e Aser, ou Azer, né? Logo em seguida, Deus também abençoou Lia novamente, e nasceu Issacar e Zebulon. E aí, então, Raquel vai ter o seu primeiro filho, que é José, e o seu segundo filho, quando ela morre. Nós temos isso melhor representado aqui, nas esposas de Jacó. Jacó casou-se, ele amava a Raquel, e casou-se com Lia, porque foi enganado pelo seu sogro. Vocês se lembram disso? Cada uma das duas, né, puderam se casar com Jacó, e Jacó foi dado a cada uma delas uma serva, né, Bila e Raquel. Então, vamos lá. Os primeiros filhos foram os de Raquel, foram os 4 primeiros filhos. Ok? Rúben, Simeão, Levi e Judá. Aí, então, a Raquel colocou... Espera um pouquinho só. Ok. A Raquel deu a sua serva e nasceu Dan e Naftali. Mas aí, então, Léa deu a sua serva, e Zilpa teve 2 filhos, que foi Gade e Aser. Depois disso, Deus abençoou a Léa novamente, e ela teve Issacar e Zebulon, e aí, então, Raquel vai ter o José, que vai receber aquela túnica, dando a entender que ele seria o primogênito, que não era, na verdade, era um desejo de Jacó. E quando nasce Benjamim, Raquel não resiste e morre. Então, nós temos aqui o final dessa história dramática. Jacó convoca os seus filhos para receber a sua bênção e o seu testamento. O texto diz assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse, nós estamos usando aqui a versão revista e atualizada, para que a gente não precise ir para o texto e voltar, eu transcrevi o texto aqui. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Esse é um momento solene. Os 12 filhos estavam ali e receberiam não somente a bênção final, mas as instruções. Mais do que isso, Jacó está agindo aqui como portador da palavra de Deus. E nesse sentido, como portador da palavra de Deus, ele age como profeta. Então, aquilo que ele diz aqui são bênçãos proféticas, não porque de alguma forma elas predizem, mas porque são a palavra de Deus. O importante quando a gente pensa em termos de profecia é a palavra de Deus. Mas tem alguma coisa que há uma predição, alguma coisa assim, isso é incidental na profecia. Não é porque há uma coisa... Vamos dar exemplos. Aqui nós temos, por exemplo, Balaão, que ao proferir uma maldição, ele não consegue amaldiçoar, ele abençoa. Por quê? Porque ele está ouvindo a palavra de Deus e ele está transmitindo a palavra de Deus. Então, Balaão, embora seja um homem mau, um homem cheio de problemas, ele está agindo como profeta.
Então, a profecia é sempre esta característica de que ajuntai-vos, eu vos farei saber, chamou Jacó a seus filhos e disse, é uma palavra da parte de Deus. Então, vamos lá. Rúben, tu és meu primogênito e as primícias do meu vigor. Então, Rúben é o mais velho, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Aqui a gente tem um símbolo de Rúben, que é justamente essa, né, essa força, essa impetuosidade, essa coisa. E impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. O que aconteceu com Rúben? Rúben agiu, aqui, olha, quando a gente vai procurar as informações a respeito de Rúben, né? E vamos colocar aqui, que a gente já sabe que nós estamos procurando aqui a Bila, né? Que é a serva, aqui. Vamos lá na Bíblia, Bíblias em português, está aqui. Gênesis 35, 22, coloca assim, aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel soube. Eram 12 os filhos de Israel. Nós temos aqui no capítulo 35, um pouquinho antes da história de José, nós temos esse deslize, essa queda de Rúben, por justamente ter profanado a cama do seu pai. Nós percebemos que Rúben era o mais impetuoso e ele vai tentar, de todas as formas, recuperar essa posição diante do pai, mas ele perde essa posição. Outra coisa interessante que acontece com Rúben é que os rubenitas, eles vão ter, deixe-me colocar aqui, eu separei aqui os filhos de Jacó, a gente tem aqui, olha só, né, em Juízes, capítulo 5, versículos 15 e 17, nós vamos ter um incidente que aconteceu na época dos juízes, que, de certa forma, vai mostrar que Rúben, a tribo de Rúben, vai manter essa mesma disposição do próprio Rúben. Olha o que diz aqui. Então, quando nós temos aqui Débora se levantando, convocando Baraque, que era da tribo de Issacar, né? E Débora, então, convoca Baraque para ele poder lutar, mas ele pede para que Débora vá junto com ele. E Débora, na sua canção, ela vai fazer menção às 12 tribos de Israel, ou melhor, as tribos que estiveram relacionadas à sua ação. Olha só, quando Débora... vamos pegar aqui o versículo 15 mesmo, que é justamente, olha só, né, de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, teceram guerreiros. Então, vieram guerreiros de Efraim. Efraim era filho de José. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com os seus povos. Então, Benjamim ajudou na guerra. De Maquir desceram comandantes. De Zebulon, os que levam a vara do comando. Então, ela está dizendo, olha, essas tribos estiveram comigo na guerra. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviada para Vale. Agora, o Rúben, que era o mais velho e deveria liderar as tribos. Entre as facções de Rúben, houve grande discussão. Eles ficaram discutindo se vamos na guerra, vamos, não vamos entrar, vamos lá. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Quer dizer, eles não foram à guerra, eles não tiveram coragem. Entre as facções de Rúben, houve grande discussão. Gileade, que ficava na região de Rúben, ficou da além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos seus navios? Então, Dan também não participou. Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo.
Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã, em Taanaque, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata, e desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, desde a sua órbita fizeram. Débora está aqui tratando e falando de uma maneira também profética sobre as tribos de Israel, Gênesis, capítulo 49, e ela, de certa forma, vai retomar as bênçãos proféticas. Ela vai dizer, olha, a impetuosidade de Rúben não lhe adiantou nada. Não lhe adiantou nada. Essa impetuosidade ia na direção errada. Por isso, Rúben perdeu a liderança. Rúben significa, olha aqui, o nome Rúben é um nome que deu a Lia, quando ela teve esse primeiro filho, ela disse, eis um filho. Lembra que Lia estava disputando com Raquel para ter a primazia. Como Jacó amava a Raquel, Deus, para abençoar Lia, fez com que ela fosse fértil. E isso fez com que, quando ela teve o seu primeiro filho, ela disse, eis aí um filho. Agora meu marido vai me amar. Então percebam que as bênçãos têm a ver com a história, mas têm a ver também com aquilo que veio a acontecer depois. Então, nós temos aqui essa ação dizendo que Rúben, por causa do seu erro, por ter profanado o leito do seu pai, ele perdeu o direito de primogenitura. Os próximos filhos são Simeão e Levi. Eles seriam dispersos em razão da sua violência contra os siquemitas. Essa é outra história que nós temos lá no capítulo, acho que no capítulo 32, 31, alguma coisa assim. Nós temos aquele caso em que, vamos lembrar, Simeão e Levi eram filhos de Leia, de Lia. Lia tinha uma outra filha chamada Diná. Okay? Quando Diná foi violentada por Siquém, que era o príncipe daquela cidade perto de onde Jacó estava, percebam uma coisa interessante. Quando o pai vai lá para se desculpar e pedir que seja aceito, que haja uma aliança entre as duas casas, porque o rapaz foi impetuoso, foi lá, violou a moça, mas ele queria se casar com a moça. Quem foi que tratou com o pai desse rapaz? Não foi Jacó, não foi Rúben, que seria o irmão mais velho, que deveria tratar, mas foram Simeão e Levi, os dois irmãos que eram muito próximos, mas eles tinham um plano arquitetado. E Jacó não esqueceu do que eles fizeram. O que eles fizeram? Eles fizeram um acordo com Siquém, disseram a Siquém, olha, se vocês todos da tua terra, circuncidarem-se, nós poderemos dar a nossa irmã em casamento a vocês. Ele foi e convenceu todos os moradores daquela cidade a praticar a circuncisão, e eles aproveitaram no terceiro dia, quando a circuncisão estava talvez na sua maior inflamação, eles aproveitaram a fraqueza daqueles homens e agiram covardemente. Olha o que diz aqui. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entra a minha alma. Com o seu agrupamento, a minha glória não se ajude. Quer dizer, Jacó está dizendo, eu não quero ser lembrado por esse tipo de atitude, essa traição que vocês fizeram com os siquemitas. Depois que eles fizeram isso, Jacó os repreendeu e disse, vamos fugir daqui, porque nós nos tornamos odiosos para todos esses povos, eles vão nos atacar. Deus teve misericórdia e não permitiu que isso acontecesse, porque caiu um terror sobre todos daquela região e eles puderam fugir. Mais tarde, quando eles foram para aquela região para pastorear os seus rebanhos, Jacó enviou José. José passou por essa região onde os descendentes de Jacó eram odiados. Então, eles criaram um problema muito grave. E Jacó está dizendo aqui no fim da vida, olha, vocês erraram.
a minha alma não vai entrar nesse conselho, nesse agrupamento, nessa roda de escarnecedores, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa jarretaram touros. Jarretar é uma das coisas mais horríveis que se pode fazer a um animal, a alguém, é cortar o tendão de Aquiles. Um touro que é jarretado, ele não serve para mais nada, ele não consegue ficar em pé, tem que ser sacrificado. Um cavalo, quando é jarretado, ele não serve para mais nada, ele não consegue andar. E o que eles fizeram aqui é comparado por Jacó a uma crueldade feita até com os animais. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. É interessante que a tribo de Levi, ela não teve possessão, ela não teve um lugar que seria da tribo de Levi. No entanto, como a tribo de Levi ficou do lado de Moisés, quando houve um incidente do bezerro de ouro no deserto, a tribo de Levi teve uma restituição e foi usada por Deus como uma tribo que estaria a serviço de Deus. Mas a tribo de Simeão, ela praticamente se perdeu entre os israelitas. Então, olha só, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Simeão significa ouvido, e Levi significa unido a. Ok? Então, vamos para a próxima profecia. A próxima profecia é interessante. Judá recebe a promessa de autoridade e de honra entre os irmãos. Vamos pensar aqui. O primeiro irmão, que era Rúben, perdeu o direito de primogenitura porque profanou o leito de seu pai. Simeão e Levi, que seriam os próximos, Jacó diz, eu não quero ser lembrado por esse tipo de violência que vocês praticaram. O próximo na lista seria Judá. Agora, vamos lembrar o seguinte, na cabeça de Jacó, o primogênito era o filho de Raquel, era José. E ele vai dar todas as características, quando ele entrega aquela túnica para José, ele está dizendo para os irmãos, olha, ele vai ser o primogênito. Isso vai provocar um ódio dos irmãos com ele. Ele é atacado quando ele vai atrás dos irmãos, mas Rúben tenta salvá-lo de uma maneira inapta, né? Ele diz, não toquem no menino, não toquem no menino. Ele planejava ir fazer o que ele tinha que fazer. Quando voltasse escondido, ele iria tentar salvar José da mão dos irmãos. Mas Judá foi quem teve a ideia de vender o seu irmão. Então, Judá estava nessa lista também para ser amaldiçoado pelo pai. Mas acontece que Judá muda. Algumas coisas acontecem na vida de Judá. Ele passa pela vergonha de ter que... nós temos o capítulo 38, que nós já estudamos. Ele é enganado pela sua nora e ele precisa assumir o levirato sobre a sua nora. É muito interessante, porque muita gente pensa que a Tamar, a nora de Judá, agiu como uma prostituta. Não, ela, na verdade, legalmente já estava casada com Judá. Pela lei, ele seria aquele que estaria desposado com Tamar. Então, quando Tamar o engana e ele, pensando que estava com uma prostituta, se deita com ela e ela concebe, ela, na verdade, ela está fazendo cumprir a lei que Deus havia estabelecido. E Judá parece que passa por uma transformação. Que depois, quando tem toda aquela confusão com José, e José quer o irmão de todo jeito, ele se responsabiliza por Benjamim, e ao se responsabilizar por Benjamim, ele, diante de José, ele dá a própria vida no lugar da vida de Benjamim. Então,
Judá consegue, de certa forma, sair daquela maldição que estava pendendo sobre ele por ter vendido o seu irmão. Olha o que Jacó diz. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Quer dizer, você vai dominar os teus inimigos. A cerviz é aqui, a cervical. Então, quando você coloca a mão sobre a cerviz do seu inimigo, é porque você o subjugou. Os teus filhos de teu pai se inclinarão a ti. Lembra que esse era o sonho de José. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Quer dizer, é como se Judá tivesse preso e conseguiu se libertar. Encurva-se e deita como leão e como leoa. Quem o despertará? É por isso que quando se fala de Jesus, se diz que ele é o leão da tribo de Judá. Daí que vem a expressão leão, foi cunhada por Jacó, por Israel, quando abençoou os seus filhos. O cetro não se arredará de ti. Então, ele está dizendo que o reino, quando Israel se tornasse um reino, haveria da tribo de Judá alguém que assumiria o cetro. Este, de quem Jacó fala, é Davi, mas também se refere a Jesus Cristo, porque o bastão não se arredará de Judá, nem de entre os seus pés, até que venha Siló. Siló é um termo muito interessante, ele vai aparecer no Novo Testamento como o enviado, aquele que se espera, aquele de quem se tem, né, a quem se deve o direito, né, e a ele obedecerão os povos, não somente o povo de Israel, mas Judá teria um domínio sobre as nações. Muita gente acha que essa profecia ela se cumpriu quando Davi conquista as nações ao redor. Mas ela tem uma amplitude muito maior e ela vai até Jesus Cristo, que é o rei de todas as nações. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Daí de Jesus tira a ideia de entrar em Jerusalém montado num jumentinho, filho da jumenta. Lavará suas vestes no vinho, quer dizer, é alguém que pisará o lagar, então as suas vestes serão respingadas do sangue das uvas e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Essa profecia, ela tem um cumprimento total, ela tem um cumprimento parcial na pessoa de Davi, mas ela vai ter um cumprimento total na pessoa de Jesus Cristo. Judá significa louvado. Ok? A próxima profecia é curtinha e é com respeito a Zebulon. Depois nós vamos ver o mapa. Zebulon fica bem na faixa ali que vai para a Fenícia, que sobe até Sidom. Zebulon, então, está deitado na beira do mar. Então, Zebulon viverá junto ao mar e se envolverá no comércio. Nós temos aí a tribo de Zebulon e a tribo de... eu acho que a tribo de Dan, muito envolvida com a navegação, porque são tribos costeiras, tribos que tomaram a região costeira. Olha o que diz aqui: Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Zebulon significa exaltado. O símbolo de Zebulon, portanto, é um barco, um instrumento de navegação, porque ele está muito perto dos fenícios, que eram mestres da navegação. Aí vem Issacar. Issacar terá vida tranquila, mas no final
será sujeito a trabalhos forçados, porque toda aquela região norte de Israel ela foi subjugada pelos assírios e acabou se transformando, os membros dessas tribos, eles acabaram sendo espalhados entre as nações como servos. Nós temos aqui, olha só, Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Isso tudo acabou acontecendo com as tribos de Israel no futuro. Issacar é um nome que significa a recompensa, e o símbolo é esse jumento selvagem que era justamente essa força da tribo de Issacar, era a sua resistência, era a sua capacidade de resistir, e por isso eles acabam se tornando servos das nações estrangeiras. Dan. Quando Dan nasce, Dan é o primeiro filho de Bila. E Bila é serva de Raquel. Quando Dan nasce, Raquel diz assim: agora Deus me julgará. Agora Deus trará o seu juízo para mim. A palavra Dan significa justamente juiz. Trará livramento na batalha, apesar de ser uma tribo pequena. Dan julgará o seu povo. Muitos juízes vieram de Dan, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda. É muito perigoso, né? Morde os talões do cavalo, quer dizer, morde justamente o calcanhar do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. E aqui existe uma exclamação: a tua salvação espero, ó Senhor, que muitos acham que é uma espécie de pausa que Jacó faz, rogando sobre todos os seus filhos essa salvação. Alguns acham que também diz respeito às tribos que estão sendo subjugadas. Então, nós temos aqui a balança, simbolizando o juízo, e essa capacidade de Dan de fazer emboscadas. Tá? E o nome Dan significa juiz. Próxima tribo é a tribo de Gadi. Gadi será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. O que é que diz aqui o texto? Gade será atacado, mas contra-atacará. Gade, uma guerrilha ou um grupo de guerra o acometerá, mas ele o acometerá por sua retaguarda. Então, essa capacidade de Dan de se tornar alguém que alguém que sabe contra-atacar. Desculpe, Gade. Gade significa sorte, fortuna, né? No sentido de destino. Ok? Então, Dan, a ideia sobre Dan, muitas dessas profecias são enigmáticas, a gente não consegue interpretar quando é que isso aconteceu, de que maneira isso aconteceu. Parece que essas profecias faziam muito sentido, não no momento em que elas foram proferidas, mas anos mais tarde, quando elas foram relatadas ao povo de Israel. Eles devem ter olhado as tribos e dito: realmente, Jacó tinha razão. Israel disse, e é assim que as tribos estão se comportando. Azer. Azer terá uma terra agradável e produtiva. Depois nós vamos ver a região onde Azer ficou, que é uma das regiões mais férteis de Israel, é de onde vem quase todo o alimento de Israel. Azer, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Então, a ideia de Azer é que a terra de Azer produzirá bons alimentos e dará alimentos que só reis merecem, são os de melhor qualidade. O nome Azer significa caminhar em linha reta. Linha reta significa retidão. Retidão. Aí nós vamos ter Naftali.
Naftali desfrutaria de liberdade e agilidade. Por isso, o seu símbolo é uma gazela. Naftali é como uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. Não sei o que isso significa. Ok? Naftali significa luta. Tá? O próximo que vai receber a bênção é José. E nessa bênção de José, Jacó dá a ele porção dobrada, porque José não vai ser conhecido pelo seu nome. Você não vai encontrar a tribo de José, você vai encontrar duas tribos, que é a tribo de Manassés, que é o filho mais velho, e Efraim. Só que Efraim chega a dominar sobre Manassés, e não só sobre Manassés. Ele é o líder das 10 tribos do norte. Enquanto Judá é o líder das tribos do sul, que são duas, as duas tribos filhas de Raquel, então Judá e Benjamim, né? Na verdade, uma tribo filha de Raquel, Benjamim. Judá fica sendo a tribo do sul, da onde vem o rei, da onde vem Davi, e é justamente a tribo que sobrevive, porque as 10 tribos que ficam no norte, elas vão ser dispersas pelos inimigos, quando os inimigos tomarem Israel, primeiro os assírios e depois os babilônios. Só que os que conseguiram fugir das tribos do norte, então você vai encontrar em Judá uma espécie de reunião das tribos, e os judeus, que deriva da tribo de Judá, vão assumir, de certa forma, a identidade total do povo, reunindo as 12 tribos e aqueles que sobraram. Mas essas 12 tribos, elas praticamente vão desaparecer com as guerras contra as nações. Mas olha o que se diz de José. José será próspero e valente, um príncipe entre seus irmãos, graças à bênção de Deus, do Deus de seu pai. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor, pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos das profundezas, com as bênçãos dos seios e da madre, falando do leite materno e do bom nascimento. Quer dizer, José seria das tribos, quando você junta a tribo Manassés e Efraim, você tem Manassés dominando 2 grandes territórios, Efraim dominando o centro desse território e ele liderando todas as tribos contra, principalmente, os filhos de Salomão, Roboão. Quando você tem a divisão das tribos, você vai ter as 10 tribos seguindo Efraim e 2 tribos seguindo Judá. E é interessante, porque o nome Efraim, muitas vezes, é tomado como sinônimo do próprio Israel, desse reino do norte. Quando há a divisão do reino em 2 grandes reinos, o reino do norte, que é chamado de Israel, e o reino do sul, que é chamado de Judá, você vai ter o reino do sul vai sempre ser lembrado pelo nome de Judá, e Benjamim estará debaixo de Judá, porque Judá deu a vida por Benjamim. Então, Benjamim, de certa forma, está sob a proteção de Judá. Já Efraim é o nome pelo qual é conhecido todo o reino do norte. Então, você vai ouvir falar, por exemplo, da guerra judaico-efraimita, que é a guerra de Judá contra Israel. São irmãos brigando entre si, porque formaram 2 reinos distintos. Então, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Então, nós temos aqui uma bênção de Jacó sob
sobre os dois filhos de José, que são Efraim, que é o mais novo e assumiu a primazia, e Manassés. José significa o Senhor adicionou, que foi quando Raquel teve o seu próprio filho, ela disse, Deus me deu, Deus adicionou a mim um filho, e ela pôde ter, mas ela aproveitou pouco, porque logo em seguida ela engravida novamente, e ao nascer o seu filho Benjamim, ela até tenta dar o nome, que significa filho da minha dor, mas Jacó não deixa. E aí vem, por último, Benjamim, que será valente e conquistará a vitória. Por isso, o lobo é o seu símbolo. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Benjamim significa filho da minha mão direita. Então, depois que Jacó proferiu essas 12 bênçãos, ele diz assim, são estas, aí nós temos o texto, na verdade, dizendo, são estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. E a cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Aqui a gente tem um caminho de encerramento do livro de Gênesis, mostrando como é que as 12 tribos de Israel foram parar no Egito e como Jacó, embora estivesse ali no Egito, os abençoou da perspectiva da terra prometida. Muitas dessas bênçãos vão se cumprir justamente quando as tribos tomarem a terra prometida. Olha o que diz aqui no finalzinho, né? Depois lhes ordenou, dizendo, eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com os meus pais, eu não quero ser sepultado no Egito, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali eu sepultei Lia, o campo e a caverna que nele está, comprado aos filhos de Et. Era a única propriedade que os israelitas tinham na terra prometida. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama, como se ele deitasse, e expirou. E foi reunido ao seu povo. Era a maneira de dizer. Morreu. No capítulo 50, nós vamos ter o enterro de Jacó. Nós vamos ter essa grande comitiva dos egípcios, o grande choro de Jacó. Nós vamos ver essa ideia de José chorando em várias ocasiões, e nós temos aqui o maior choro de José. E depois nós vamos ter o desfecho da história dos irmãos com José, porque na cabeça de José tudo já estava resolvido, mas os irmãos tinham medo de que José se vingasse deles. E José não tinha, para José já estava resolvido, mas os irmãos ainda não haviam perdoado. Pois bem, deixa eu mostrar aqui para vocês as heranças tribais israelitas, né? A gente tem aqui a bênção patriarcal, profética de Jacó, seus filhos, define o futuro daquele grupo na história e na geografia de Israel. Nós já vimos esses símbolos todos aqui. Aqui nós temos o símbolo de cada um, né? De cada uma das tribos, como elas ficaram conhecidas na história, através de tudo. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, quando o povo tomou conta da terra prometida, notem, nós temos aqui as tribos. Então vamos ver, olha, Aser, na praia, Zebulon, muito próximo à praia, tá? Naftali, Issacar,
Note, essa região aqui, depois essa região aqui vai ser muito usada, é a Galileia dos gentios, na época de Jesus, esse é o mar da Galileia. Toda essa região pertenceu a Manassés, mas não somente essa, olha só, Manassés pega uma região muito grande, ok? Agora, essa região aqui pós-jordânica, ela foi logo tomada pelas nações. Aqui em cima você tem Amon, muito próximo. Aqui no meio você vai ter Moabe. Aqui embaixo você vai ter Edom, ok? E você vai ter essas tribos aqui, Gade, Ruben, elas logo serão absorvidas pelos povos fora. Depois da época de Davi, elas vão perder muito da sua. Efraim é que vai ficar aqui junto com Dan, ok? Efraim, tá? Você tem a tribo de Benjamim aqui, mas a tribo de Benjamim está muito ligada aqui à tribo de Judá, e Simeão, que acaba sendo dispersa entre as nações. Você tem aqui o Mar Morto, o Rio Jordão e tudo. Querem ver? Aqui, olha só, essa região aqui, a tribo de Azer, a tribo de Benjamim está lá embaixo, a tribo de Dan também está bem aqui embaixo. Então, você vai ter estas regiões aqui, olha, Manassés, ok? Aqui você vai ter a tribo de Benjamim, aqui a tribo de Azer, ou de Dan, aqui é Dan. Aqui é essa região aqui, que é a região de Efraim, ficou sendo, na época de Jesus Cristo, era basicamente Samaria. Pegou essa região aqui, olha, Siquém, e depois Samaria vai ser construída como capital, e essa região aqui é Samaria, e você tem aqui a tribo de Judá, aqui no sul. Você tem Jerusalém, okay? Belém, e as cidades ao sul de Jerusalém. Ok? Estas, as bênçãos de Jacó, elas, de certa forma, elas estão muito ligadas a este tempo aqui, em que esta distribuição das tribos se fez conhecer e se fez sentir pelo povo de Israel. Esse capítulo é um capítulo difícil, um capítulo que fala de coisas que nós não conseguimos muitas vezes localizar, mas à medida em que a gente vai lendo os textos de Juízes, de Josué, Juízes, mais esses dois períodos, nós vamos ver que as profecias de Jacó parecem se cumprir nesse período em especial e demonstram essa ligação. Mais tarde, nós podemos dar uma olhada nas bênçãos de Moisés sobre as tribos. E nós vamos ver que Moisés vai retomar vários dos temas que Jacó. O que nós temos aqui é um capítulo de desfecho. Quando você tem uma bênção proferida com essa, toda essa maneira poética de dizer e tal, nós temos aqui uma indicação de que estamos chegando ao fim da história. O patriarca Jacó, Israel, está aqui fazendo as suas últimas promessas, as bênçãos que foram prometidas lá a Abraão, elas foram se ampliando, foram se aplicando a Isaac, a Jacó, a seus filhos, e agora nós temos as 74, 76 pessoas que desceram ao Egito. Ali são a raiz, são o embrião do povo de Israel. Muito interessante o capítulo 50, que nós vamos estudar semana que vem. Ele vai falar sobre o enterro de Jacó e vai resolver as questões, e nós vamos ter aqui a morte dos últimos patriarcas, e o capítulo de Gênesis, que começa com a criação da vida, termina com o caixão no Egito. Esse caixão está esperando a hora certa de Deus para arrumar a
terra prometida, a terra da vida, a terra que mana leite e mel. Não é à toa que você vai ter aqui as 12 tribos sendo abençoadas, e no primeiro capítulo de Gênesis, você vai encontrar aqui, né? Vamos pegar aqui, no primeiro capítulo começa. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Aí vem Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Azer. Todas essas pessoas que descenderam foram 70. José, porém, estava no Egito. Então você tem a descrição dos 12 filhos no começo da história da salvação, a história que Deus preparou para todos nós. Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Opa!